Pessoal, resolução de questões referente aí a alienações. Estamos na semana 3, dia 3. A questão número 1 vai falar sobre a alienação de um bem móvel. Pode ocorrer mediante permuta. O que é uma alienação? A alienação pode ser uma venda, uma transferência, uma doação, ok? Tem um bem, estou doando, estou vendendo. Normalmente a lei vai trazer doação, a alienação como venda, ok? Por se tratar de licitação, ok? Então aqui a venda de um bem móvel pode ocorrer mediante permuta. Então veja que essa alienação ela tem uma denotação mais abrangente do que uma venda, certo? Então é uma transferência aqui, ó, tá vendo? Uma transferência de bem móvel pode ocorrer mediante permuta. Uma transferência de posse ou de propriedade, a depender da administração, se direta ou indireta, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas então a alienação, eu vou colocar aqui, pode ser considerada como que uma venda, pode ser uma permuta. Que mais? Pode ser uma transferência de posse ou propriedade, ok? Então veja, ou até mesmo venda para doação. Quando eu for fazer as questões do CESP ou de qualquer banco, aí quando eu for pensar em alienação, lembra, pode levar para a tua prova o entendimento que é uma venda, ok? Mas lembre-se que não é só venda, mas normalmente cai como venda por ser cobrado aí na lei 8666, ok? Então vamos lá, a alienação de um bem móvel pode ocorrer mediante permuta entre entidades de administração pública. O que é permuta? Uma troca de um bem pelo outro. Pode ocorrer? Pode. Olha só, alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Aí quando móveis, que é o caso em questão, será dispensada quem? A licitação, certo? Dispensado, então agora quando for móvel vai ser dispensado e vai ser um caso de permuta aí quando for permitido exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. Percebe? Então percebe que nesse caso não tem sentido fazer uma licitação para fazer uma venda, por exemplo, um leilão para o GDF receber um bem meu. Não, eu posso fazer por permuta. Perfeito? Questão 2. Se o governo de determinado estado da federação construir imóveis residenciais destinados a programa habitacional de interesse social, a venda desses imóveis às pessoas cadastradas no programa deverá ser realizada com base nos dispositivos de inexigibilidade, já que nesse caso a licitação é inviável? Não. Inexigibilidade é quando ocorre, não tem concorrência, certo? Quando é o fornecedor único, por exemplo, está lá no artigo caput do artigo 25, a gente vai estudar isso aí depois, ok? Mas olha o que diz a lei. Alienação de bens da administração pública quando imóveis dependerá de autorização legislativa, dependerá da avaliação prévia, licitação na modalidade de concorrência. E agora aqui, dispensada, é o caso em tela. O que é dispensada? Eu não faço a licitação, ok? Não faço licitação no caso do que? De alienação gratuita ou onerosa, que é no caso aí, concessão de direito real de uso, aforamento, locação, permissão de uso de bens, bens imóveis residenciais. Então, aqui eu dispenso a licitação no caso de bens imóveis residenciais construídos e destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais.
Então o que ele está me dizendo aqui? Que não ocorre licitação. Ok? Qual o caso? Aqui, ó, bens imóveis residenciais destinados ou efetivamente utilizados no âmbito dos programas habitacionais. Então veja que a lei está falando exatamente isso. Se o governo determinar Estado da Federação construir imóveis residenciais destinados a programas habitacionais de interesse social, a venda, então vai ser aqui alienação onerosa, isso aqui é dispensado. Então, nesse caso, pessoas cadastradas no programa deverá ser realizada com base no dispositivo de inexigibilidade. Não, vai ser dispensada licitação. São dois dispositivos diferentes. A inexigibilidade ela é adequada quando ocorre a inviabilidade de competição, quando é por exemplo, fornecedor exclusivo, perfeito? Que não é o caso interno. Questão número 3. Alienação é uma modalidade especial de licitação? Não. Modalidades, quem são as modalidades? A gente vai ver isso aí. Mas é uma carta convite, uma tomada de preço, um pregão, que mais? Concorrência, leilão, perfeito? Então, essas são as modalidades. Temos aí consulta, que é no caso aí de agências reguladoras. Então, a alienação não é uma modalidade de licitação. Ante interesse público devidamente justificado, avaliação prévia de bens da administração podem ser submetidos à alienação, assumir destinação econômica. Não tem nada a ver. Então veja, alienação de bens, só para a gente fazer uma revisãozinha. Então aí no artigo 17º da Lei 8666, quando for bens móveis, a existência de interesse público tem que estar presente. Quando for imóveis também, o interesse público tem que estar presente no caso da alienação. Avaliação prévia tem que estar presente e imóveis tem que estar presente. Autorização legislativa não preciso para os bens móveis e os imóveis tem que estar presente, mas presente com ressalva. A autorização legislativa não precisa. Aqui não precisa quando? Duas situações, quando for sociedade de economia mista e quando for empresas públicas, perfeito? Modalidade de licitação, em regra, é o leilão. A exceção aqui, quando o valor do bem for maior do que 650 mil, vai ser por concorrência também, igual aqui, ok? E ali do lado ali é o que? Regra é a concorrência. Exceção, por exemplo, quando vai ocorrer um leilão, e pelo leilão quando ocorrer duas situações. Primeiro, quando for resultado de procedimentos judicial, ou quando for o imóvel aí de origem da ação de pagamento. Então, nesses dois casos é possível também o leilão. Por isso que a concorrência é regra e leilão é regra aí para casos de imóveis e imóveis respectivamente. Questão número 4, aquisição de bens imóveis. Então, estou adquirindo bens imóveis pela administração pública, em regra, somente pode ser realizada na modalidade de tomada de preço. Não. Em regra, a gente acabou de ver que é o que? Em regra é concorrência, perfeito? Em regra é concorrência. Então, a concorrência é modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor do seu objeto, tanto na compra, ou alienação de bens imóveis. Então, na compra de bens imóveis, eu vou utilizar a concorrência. Questão 5. A licitação, de acordo com a referida lei, que é a Lei 8666, não será utilizada em caso de alienação de bens da administração pública. De acordo, então, com a lei, está falando que não será utilizada em caso de alienação de bens da administração pública. Não, ela vai ser, a gente acabou de ver aí, a alienação ela pode ser de bens móveis e bens imóveis. Regra, vou pôr assim, regra. No caso de bens imóveis, vai ser o que? A concorrência.
regra bens móveis, o leilão. Então está incorreto. Então alienação, quando for bens imóveis, concorrência. No caso de bens móveis, vai estar aqui embaixo aqui. Será o que? Será aqui leilão, certo? Exceto quando ocorrer isso aqui, quando não for superior a quem? Quando for superior à tomada de preço, será concorrência, ok? Mas em regra é leilão. Então, a licitação de acordo com a referência da lei não será utilizada? Não, será utilizada nos casos de alienações. Questão 6. Sendo referido o terreno de propriedade do DF, vamos ver. Considere a Câmara dos Deputados que a Câmara dos Deputados pretenda ampliar sua sede por meio de construção de um novo anexo contíguo ao prédio da atual sede e que o terreno pertença, então o terreno pertence aí ao Distrito Federal. A respeito dos aspectos legais relacionados à situação, julgue o item que se segue. Sendo referido o terreno de propriedade do DF, não será possível alienação para as câmaras dos deputados. Ué, como não? Por que não? Poderá sim. Olha o que diz a lei. Primeiro aqui o nosso doutrinador vai falar que a alienação de bens públicos depende do cumprimento das condições específicas pelo artigo 17 aí, que variam conforme o tipo do bem e a pessoa a quem pertence. Então, patrimônio público disponível, que é o caso do terreno, é formado por bens públicos dominicais, isto é, aqueles suscetíveis de alienação. Matou a questão. Ao contrário do patrimônio público indisponível, esse daqui são bens públicos, tá? É formado por bens de uso comum do povo, tais como, por exemplo, pontes, praças, etc. E bens de uso especial. Esses bens de uso especial são aqueles bens que a administração está utilizando. Por exemplo, uma viatura de polícia. Porque, então, enquanto mantiverem essa condição, são insuscetíveis de alienação. Então, esse exemplo nosso de bem especial, um prédio que está sendo utilizado pela administração, ele não pode ser alienado, exceto quando ele for desafetado, ou seja, eu sair desse prédio e transformar ele num prédio dominical, ok? Então, esse daí é uma regrinha lá dos bens públicos. A maioria dos nossos editais não contempla aí bens públicos, por isso que nós estou dando só essa pincelada para vocês aí, ok? Mas é possível sim. Então veja na lei que está escrito: alienação de bens da administração pública quando imóveis, que é o caso do terreno do DF, é dispensado a venda a outro órgão ou entidade de administração pública de qualquer esfera do governo. Então ele está dizendo que as alienações de bens imóveis dispensada a licitação. Mas pode ocorrer alienação? Pode. Então, por isso que a nossa questão está incorreta. Não é possível? Sim, é possível. Questão 7. Caso um equipamento integrante do patrimônio do CAD não tenha utilização previsível, ele poderá ser vendido a outra entidade de administração pública sem a realização de licitação. Outra entidade pública sem a realização de licitação? Resposta correta. Então veja, alienação quando bens móveis, a licitação é dispensada, ou seja, não é aplicada a licitação no caso de venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades de administração pública sem utilização previsível por quem deles dispõe. É o caso em concreto, portanto o item está correto. Questão número 8. Questão número 8, obviamente, sempre tem que o examinador sacanear a galera aí. Então, questão palhaçada. Por quê? A venda de veículos por órgão pertencente ao governo federal poderá possibilidade ocorrer no caso de concorrência, leilão ou convite. No caso do convite não pode, perfeito? No caso de leilão pode, caso de concorrência pode. A questão é errada, o examinador deu como certa.
Então veja, leilão, modalidade de licitação entre quaisquer interessados para venda de bens móveis, inservíveis, que é o caso em questão. Questão artigo, vamos continuar. Artigo 23, a concorrência, modalidade de licitação, cabível em qualquer que seja o valor objeto, tanto para compra como alienação. Então, também a concorrência pode. Agora, no caso de convite, modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao objeto, ou seja, quando eu estou adquirindo algo, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em um número de 3 pela unidade administrativa, a qual afixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade e manifestar interesse com antecedência aí de 24 horas da apresentação das propostas. Então, aqui pertinente do seu objeto. Então, aqui são o que? São os fornecedores, certo? Então, veja que no caso da alienação não tem nem sentido falar pertencente ao seu objeto. Você vai vender uma viatura, vai fazer um leilão de uma viatura, você vai ter que ser do ramo pertencente ao objeto para você comprar, não tem sentido. Por isso que carta convite não pode ser uma modalidade para venda. Infelizmente o examinador diz que pode, mas está incorreto, certo? Tinha lá um decreto 99658 que ele trazia lá no caput de um artigo essa possibilidade. Ainda que tivesse nesse decreto, o decreto estava inovando, que já está revogado esse decreto, foi revogado em 2018 agora. Ainda que esse decreto existia lá a possibilidade de venda, alienações por convite, que na hora de ser redigido, ele passou batido, colocaram um convite, talvez foi de lá que o examinador trouxe. Esse decreto ele está revogado e não tem no decreto novo essa possibilidade, ok? Então essa questão aqui não pode estar correta. Questão 9. Alienação de bem imóvel, propriedade do órgão da administração direta, está subordinado ao interesse público. Então eu quero vender, primeiro, subordinado ao interesse público, certo? Depende da autorização legislativa, certo? Depende de prévia avaliação, correto? Em regra, licitação na modalidade de concorrência. Essa aqui é a regra, perfeito, correta a questão aí, está de acordo com o artigo 17, inciso 1º. Então, alienação, quando bens imóveis, precedido, então, dependerá da autorização legislativa para o órgão de administração direta, que é o exemplo aqui, e avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência. Então veja, só um detalhe aqui importante, a autorização legislativa depende só para quem? Administração direta, entidades autárquicas e fundacionais. Para todos os outros, inclusive entidades paraestatais, depende do que? Avaliação prévia. Essas entidades paraestatais aqui, leia-se empresa pública e sociedade de economia mista. Naquela época, empresa pública e sociedade de economia mista lá entendida como paraestatal. Depois mudou o entendimento, mudou a legislação, veio aí as leis depois de 95 das paraestatais, ok? Então nessa época era considerado paraestatal empresa pública e sociedade de economia mista. Agora não, paraestatais não pertencem à administração indireta, ok? Mas de qualquer forma, aqui ele falava que só para as autarquias e fundações que depende da autorização legislativa e também a administração direta. Em outras palavras, não precisa da autorização legislativa para empresa pública e sociedade de economia mista. Perfeito? Questão número 10. Questão número 10, uma questão aí chata. Por quê? Alienação de bens móveis, propriedade da administração pública será precedida necessariamente de avaliação prévia, no caso a gente acabou de ver, sim, e será materializada por meio de licitação pública na modalidade de concorrência. O que está errado nessa questão? Esse termo aqui, ó, será materializada, porque lá que a gente acabou de ver aqui, ó, em regra, ó, onde é que está? Volta, na licitação, modalidade, depende da avaliação prévia, de licitação na modalidade concorrência, ok? Então tá aqui
concorrência. Então essa aqui é a regra, ok? Mas agora nós temos o que? Será? Nesse caso, não, vejo que o artigo 19 vai trazer o que? Bens imóveis, quando eles forem oriundos de procedimentos judiciais ou quando eles forem oriundos da ação em pagamento, eles poderão ser alienados, então, após uma avaliação e sob a modalidade de concorrência ou leilão. Então é isso que invalida a questão, é isto que o examinador queria que você soubesse. Será materializada por meio de licitação pública na modalidade de concorrência? Não, então pode ser por concorrência, porque ele não está especificando qual é a procedência desse imóvel. Então se ele for de procedência de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderá ocorrer então a alienação por leilão, ok? Por fim, a última questão, para nós terminarmos essa bateria aqui. A alienação de bens públicos imóveis da administração pública direta e indireta depende da autorização legislativa? Não, quando eu coloco a administração pública indireta, eu só depende quem? Somente depende quem? As autarquias e as fundações públicas. Quem que não depende? Então, não depende de autorização legislativa. Empresa pública e sociedade de economia mista. Então, quando ele falar assim que a administração pública direta e indireta depende da autorização legislativa, quando ele está colocando direta, ele está englobando essas duas aqui, ó, e está errado por causa disso, ok? Beleza, meu povo? Então, olha, quando imóveis dependerá da autorização legislativa para o quê? Administração direta, autarquias e fundações. Então não está prevista aí as empresas públicas nem a sociedade de economia mista. Então, portanto, nossa questão está incorreta. Beleza? Um abraço e até a próxima.